Então, boa tarde a todos. Hoje a gente tem o prazer de ter aqui com a gente o Guto Carvalho, que é o idealizador do Avistar. E aí muito legal você ter aceitado aqui o convite, né, para vir falar para a gente. A gente aqui é um grupo multidisciplinar, como eu te disse, e o projeto que a gente está desenvolvendo agora se chama Voos, né, que envolve o registro de aves e o registro tanto fotográfico quanto ilustrações, né? Aham. Ilustrações, por enquanto, que tentam ser fiéis, né, às aves, mas pode também ser ilustrações estilizadas, enfim. A gente está trabalhando com isso agora. E, e uma das coisas que a gente faz é ter assim convidados, né? Como eu comentei com você antes, né? Então a gente teve já fotógrafo de aves, também tem gente que é da biologia, ornitólogo, enfim, a gente tenta alternar. E o Avistar, ele tem essa. Eu me apaixonei por esse joguinho que vocês inventaram de paleta de cores. Eu falei assim, não, eu tenho que convidar o pessoal do Avistar. Aí eu queria que você falasse um pouquinho do Avistar, né? Você é o fundador do Avistar, né? Ou um dos Ah, fundadores, e como isso aconteceu, há quanto tempo existe, o que que deu na tua cabeça de criar esse evento, né? Porque o Avistar era um evento e virou uma entidade agora, que tem várias coisas, né? Começou. bem, a gente já, assim, oficialmente, o Avistar é o Encontro Brasileiro de Observação de Aves, né? Ele é oficialmente, digamos assim, ele é um evento que acontece todo terceiro fim de semana de maio em São Paulo e a gente reúne 7.000 pessoas para falar de passarinho. Esse é o evento, assim. Ou seja, absolutamente inviável, né? Ou seja, totalmente pré-pandêmico, né? É. E então, quando veio essa coisa toda, a gente resolveu parar com tudo, porque não dava para fazer o evento. Mas quando a gente é aglomerador de nascença, digamos assim, né? A gente começou a aglomerar digitalmente, digamos assim, né? E então a gente fez o que era para ser uma festinha só para marcar a data no ano passado e vieram 7.000 pessoas, ou seja, Eu assisti né? algumas chamadas de vocês no Avistar ano passado. Depois disso a gente começou a perceber assim que de fato ia demorar um tanto para voltar qualquer coisa não virtual, então a gente tem desenvolvido tanto um canal no YouTube quanto um perfil no Instagram e uma página no Facebook que tenta catalisar um pouco uma série de iniciativas e digamos, inquietações com relação primariamente, à observação de aves, mas como ponto de fundo, a questão da conservação, a questão da ciência cidadã, né? Ou seja, entender a observação de aves como uma perspectiva de ciência cidadã, a gente produz informação ao se divertir, né? E também, numa outra medida, ampliar um pouco o foco para não ser apenas aves, né? Ou seja, buscar um tanto de integração entre natureza de modo geral, cultura, ciência e até porque a gente tem percebido que um dos efeitos dessa pandemia foi que muita gente correu para o meio do mato. E chegam os urbanos no meio do mato totalmente despreparados, né? Então, tem até um conceito que a gente cunhou que é o exurbano, né? No sentido de uma pessoa que tenta abandonar a cidade, mas ele olha para a formiguinha e ele vê Discovery Channel, né? Assim, a relação dele com a natureza é mediada por David Attenborough, né? Então, ele fica
não apenas perdido por ter que andar, por não saber andar de chinela havaiana no meio do mato, mas por não ter um aparato, digamos assim, cultural, cognitivo e mesmo sensorial devidamente treinado para viver no mato, né? Paralelamente também, muita gente tem das suas janelas, quem não tem o mato para correr, né? Muita gente, suas janelas, suas praças, de suas coisas, procura uma relação um pouco maior com a natureza, né? É interessante que, por exemplo, sites como o Wikiaves é um portal enorme, né, que tem cerca de 35 mil habitantes, digamos assim, são passarinheiros, pessoas que observam aves, já registrou cerca de 4 milhões de fotos, né? Todos os números são grandes, são significativos. Esse portal, por exemplo, ele aponta para aumento de 30% do volume durante os tempos da pandemia. Então, assim, a saída, a fuga para as colinas, digamos assim, às vezes acontece na praça em frente, ou na janela, ou no comedouro, na porta, mas o fato é que as pessoas buscaram mais se conectar com a natureza. E o que a gente tem feito é estar um pouco atento a isso e procurar oferecer maneiras de pensar, maneiras de ver, maneiras de não oferecer, não que a gente saiba muito mais que ninguém, mas experimentar modelos de interação entre pessoas e natureza, né? Então, a gente tem atuado nessas linhas, principalmente realizando séries de lives no canal Avistar. O ano passado a gente realizou cerca de 360 lives, foram diversos, dos mais diversos assuntos, sempre com foco em mais ou menos em passarinho e sempre com mas que abordou, por exemplo, filosofia da observação, abordamos a estrutura de cores em penas, abordamos a evolução da beleza, né? Tem vários, assim, é uma pauta variada, né? E, Guto, E disso, tá tudo gravado, né? Tá no canal de vocês do YouTube, né? sim, sim, isso tudo Depois eu está vou. disponível. É, a gente é também anarquista o suficiente para deixar tudo disponível gratuitamente, todo trabalho é voluntário, a gente não trabalha com monetização, a gente também não paga palestrantes e a gente também não cobra ingresso para nada e, enfim, É igual a e faz gente. o que dá. É, eu acho que esse trabalho de tecer redes, né, que é um trabalho que é extremamente importante nesses nossos tempos, e é até interessante, porque muitas vezes a gente pensa em parar com o que a gente está fazendo, e, e eu já tinha esse desejo de parar com o evento presencial, e achei que com a pandemia eu finalmente iria conseguir. Mas é difícil parar, porque a gente vê que, afinal de contas, quando a gente faz assim, a gente motiva muito as pessoas. E especialmente nesses tempos pandêmicos, você oferecer uma perspectiva, uma janela para as pessoas olharem, um mundo para elas refletirem, isso acaba tendo uma importância que muitas vezes a gente não sabe dimensionar. Assim, eu confesso que outro dia eu fiquei absolutamente espantado porque eu vi uma amiga uma de pessoas que eu conheci nos tempos da pandemia, que ela tatuou Avistar Conecta no braço dela. Eu falei, caramba, é uma coisa séria, né? É. Ah, é. E aí a gente vem tentando exercitar um pouco essas coisas, seja na forma de, assim, de trazer um pouco de um conteúdo um pouco mais sistematizado, digamos assim, né? A Silvia falou um pouquinho de um foco que vocês têm na questão da representação da ciência, né?
Então, a gente intuitivamente, digamos assim, ou não, nem tanto, é, que eu digo nem tanto porque, afinal, depois de 15 anos promovendo um congresso, né, a gente chegou a ter 200 papers apresentados numa última edição, né? Você acaba, não é mais tão intuitivamente, né? É um tanto de informação que você acumulou e que você está trabalhando, mas não é uma formação estruturada, não é uma formação devidamente mastigada com os rigores científicos, digamos assim, mas ela tem um tanto de sabedoria e que é empírica, né, do que a gente foi descobrindo ao longo dos anos. E isso que a gente tenta oferecer para as pessoas dentro dessa perspectiva de um entretenimento, ciência e conhecimento sobre natureza, né? Acho que é isso. Não, é muito legal o trabalho de vocês. E eu vi que, acho que umas 2 semanas atrás, vocês fizeram seguidamente 2 dias de homenagem a um professor que era ilustrador de aves, né? Eu esqueci o nome dele. Sim, E isso também está disponível lá, né? Eu vou até falar depois, pedir para os meninos darem uma olhada, os nossos é, ilustradores. Silvia, o microfone da Adriane está aberto, né? Já fechei, já Ah, fechei. fechou. Mas eu já vi o conteúdo do canal do Avistar, gente, é imperdível. Tem muita coisa legal. E o Instagram também, eu sigo o Instagram, sigo o Facebook, vou no canal, mas eu sou meio fissurada por passarinho aqui, né? Então, eu fico tentando passar essa minha animação para o povo aí. Eu acho que um pouquinho eu já consegui, né? Um pouquinho já consegui passar para eles, mas é um canal muito legal, né? É um canal muito legal. E quando mas eu falo essa história das cores, é que eu acho que era o tipo de coisa que os nossos alunos deviam ter feito, só que agora vocês já fizeram, né? Essa história da paleta de cores é uma oficina, na verdade, que a gente pode apresentar para as crianças, né? Ensinar as crianças as cores dos passarinhos. Então, qual passarinho que tem essa e essa cor? Como vocês fazem, né? É uma ideia muito legal, né? A dos cantos também, né? Que vocês colocam o passarinho cantando e o que parece. É tudo muito bacana, né? é, E o, assim, eu agradeço a sua gentileza, Silvia. É um prazer para a gente importante eu ver isso, porque, sim, não que o trabalho seja fácil, né? Não é porque é com passarinho que as coisas são fáceis, né? Então, são muitas dificuldades para tudo e para a gente é muito gratificante ver quando o trabalho, de alguma maneira, é conhecido, então fico muito grato. Guto, só uma coisinha, Guto. Aonde que eram os encontros presenciais? A gente circulou um pouco, a gente começou no Parque Vila Lobos, em São Ah, Paulo, tão bonito fizemos lá. durante 7 anos no Parque Vila Lobos, depois fizemos durante 4 anos no Instituto Butantan e depois fizemos durante 2 anos na USP. Ai, que bacana. E a gente fez também uma edição Rio de Janeiro, que foi no Parque Lage, uma delas, duas delas no Parque Lage e duas delas no Jardim Botânico Jardim do Rio, Botânico, né? Jardim Botânico. Essas aí funcionavam meio como um TEDx, digamos assim, né? Era a organização local, segundo uma curadoria, fazia uma curadoria geral do trabalho, né? A gente fez iniciativas dessa em Brasília, Belo Horizonte, Santa Catarina, Acre, Amazonas, a gente circulou um pouco assim. O fato é que depois de 16 anos fazendo uma coisa, né, você já acabou fazendo um pouquinho de tudo, né? E a gente tem que evitar justamente, e essa é a minha maior luta, evitar virar o polo, digamos assim, conservador
do movimento, né? Porque isso é normalmente o que acontece, né? Você se estabelece como a referência e a gente luta ativamente contra isso, né? Assim, por buscar não monopolizar a voz, né? E sim dar a voz a todo mundo. E o ano passado, por exemplo, teve algumas iniciativas muito legais no canal Orçar, que foram brilhantes, e tudo de pessoas da comunidade que a gente não fez mais do que acolher e dar todo o apoio para realizar. Uma foi um projeto chamado Noites de Iniciação, que era jovens observadores na faixa de 15 anos de idade, trazendo pessoas para falar de todos os... e organizaram uma sequência aí de, acho que foram algo como 15 ou 20 lives, né, sobre os temas de interesse. Não, 15 ou 20 não, 15 ou 20 pessoas numas 10 lives, mais ou menos. Teve outra semana, que foi uma semana Black Observadores, né, semana de toda organizada pelo autonomamente dentro do canal Avistar, mas só discutindo questões de inclusão na ciência, na ornitologia, na cultura de afro-brasileiros e por aí vai, né? Então, essa é mais ou menos a perspectiva, assim, a gente não é organizado enquanto empresa, a gente não é organizado enquanto rede, a gente é bem bagunçado, assim, na verdade, é bem anárquico, e eu faço questão zero de organizar, as pessoas falam, monta um CNPJ, porque aí você consegue captar fundos para falar, eu prefiro ficar aqui no... Já tive empresa grande, já fiquei devendo muito imposto, já paguei tudo que devia, já, sabe, não quero mais confusão, né? Então, o Webstar é assim. Aí, quem quiser fazer diferente, fica à vontade, faz aí, legal, a gente tá apoiando. E acaba que, nesse sentido, ele pode ser um espaço de experimentação também, né? Experimentação de linguagem, experimentação de modos, de alguns questionamentos. Eu mesmo sempre questiono muito, até gostaria de ouvir de vocês, porque imagino que nessa sala aqui o palestrante pode aprender também, né? Então, eu tinha até uma pergunta para vocês, porque eu gosto muito dessa perspectiva de representação da ciência, né? Porque é muito comum ver, principalmente, eu tenho muito amigo biólogo, né? Muito amigo biólogo. E é tão bonitinho, assim, porque durante a pandemia todos eles ficaram presos em casa e sem poder ir a campo e ver passarinho e tal, ficaram presos, todos eles viraram youtubers ou instagramers fazendo divulgação científica, todos eles. E vamos lá, eu até vou pensar bem como eu vou falar isso, porque eu estou até elaborando isso, assim, aproveitando esse espaço aqui com vocês, porque, por um lado, é uma iniciativa fantástica, e a gente tem que dar todo o apoio. Por outro lado, quando você põe um pouquinho de pensamento crítico, você vê que falta bastante substância, digamos assim. Muitas vezes não falta ciência, muitas vezes não falta vontade, nem arte não falta. Aí eu fico me perguntando o que que falta, né? Porque é comum e talvez o que falte seja o que vocês trazem, que é representação. Porque normalmente o grande desafio, e até de players grandes como o Serrapilheira, me desculpe se tiver alguém aí patrocinado ou patrocinador do Serrapilheira, mas você vê que o foco deles continua sendo divulgação, né? Divulgação significa sair da elite e vir para o vulgo, né? Enquanto que eu realmente acredito no foco de representação, pegando o mote de vocês,
Ou não apenas falar coisas complexas de maneira simples, que é o que eles propõem, né? Vamos falar em linguagem que as pessoas entendam. Não, pense, articula, produza conhecimento em linguagem, né? Então, é essa questão ali que me pega, me parece que ou repense, ou represente. Então, eu tenho um ponto aí que eu não sei muito bem para onde ir nessa questão do pensamento e divulgação de ciência, né? Então, se vocês É, poderiam a falar um gente, pouquinho, a vai lá. gente aqui está começando, né? Nosso laboratório tem nem um ano, né? E, na verdade, essa é uma questão que a gente pensa, né? A Janine gosta de falar que é apresentação e representação. Então, a gente ainda está definindo como representar, né, essas coisas, né? Então, sei lá, a ilustração pode ser uma, pode, mas pode ser também um objeto, pode ser também, sei lá, filme, uma fotografia. E, na verdade, a gente não fechou ainda, né? Como é essa representação? A Uhum, gente está aqui se batendo ainda como é que vai ser essa representação, né? Uma coisa que a gente claro. mexe e volta a essa questão. A gente está Eu acho que a aprendendo também. reflexão do Guto é nossa também, né? É, Essa total. reflexão é nossa também, de como é que a gente apresenta, né? Como é que a É, gente representa, como é que a gente apresenta, ou como a Joanine fala, reapresenta. reapresenta. E tem uma coisa também, eu posso falar uma coisinha, Silvia? Claro. Ah, ué. Então, não, porque eu sempre tive um sonho na universidade. Eu fui diretora do Instituto de Química durante muito tempo. Uhum, E eu percebo que falta muito no Brasil a questão do jornalismo científico como um curso de formação, não apenas uma disciplina, sabe, Guto? sim, Porque às vezes o cientista não consegue atingir a população porque ele tem uma linguagem muito técnica, que eu acho que tem que claro. ser uma linguagem correta, mas a gente deveria trabalhar junto com pessoas de áreas diferentes para conseguir passar essa questão da divulgação, mas não de uma forma assim. Eu não gosto, por exemplo, tem algumas revistas no Brasil que eu nunca gostei, porque parece fica uma linguagem muito é, fora da realidade do cientista e do Uhum, jornalismo. Então, aham, acho que se a gente trabalhasse junto, eu procurei por duas vezes diretores da Escola de Comunicação da UFRJ, tentando fazer um curso de jornalismo científico, Nós juntando também, na pessoas. astronomia, também tentamos, não conseguimos. É, É, eles são muito fechados a isso. são. Em geral, quando você passa um texto de ciência, sempre tem muita coisa errada, que você, na hora que eles vão divulgar, então a gente teria que trabalhar junto, não por um período, uma disciplina, mas acho que durante um claro. período mais longo, porque aí as coisas vão ficando mais tranquilas, sabe? E a gente tem muito pouco, né? Ainda mais agora com essa fase do Brasil, que a gente não está tendo financiamento, mas a Uhum, Ciência Hoje para as Crianças, que eram revistas tão boas, elas estão sim. praticamente sem financiamento, né? Uhum, Mas acho que essa questão da representação eu também estou aprendendo, porque a gente tem aqui pessoal de ciência, belas artes, pessoas que vêm das ciências naturais, da biologia. Então é um aprendizado que a gente está tentando construir juntos, né? Então, por isso que é é, importante a participação de vocês com a gente também, que com ajuda a formar certeza. esse pensamento. Com certeza, é um construto, né? Assim, eu até me parece, aliás, que o bom jornalismo científico ele vai ser mais uma evolução do jornalismo do que uma evolução da divulgação da ciência, entende? Talvez. O vetor de crescimento, você vê, por exemplo, fora do Brasil, eu gosto de acompanhar alguns, eu não sei se vocês conhecem revistas como a Ion, ou a Quanta Magazine, né? Que, puxa, você vê que o cara tá lançando artigo vai publicar na Nature, ou publicou a semana passada. E a matéria que sai já cita o artigo, pesquisadores
fora que não participavam do grupo, sabe? O cara já preparou tudo aquilo e tal. Então, assim, o aparato jornalístico ele é muito bem estruturado, né? Então, eu penso isso um pouco. Tem uma metáfora que eu uso muito como arquitetura, né? A questão da arquitetura no Brasil. A arquitetura é uma arte que, para ela florescer, precisa de algumas gerações de bonança na sociedade, né, para que ela possa vicejar, né? Então você vê, por exemplo, aqui em São Paulo tem o domínio do neoclássico, né? Aquela coisa horrível, né? Que os caras constroem. Me perdoe se tiver alguém aí que goste de neoclássico. E que os novos ricos compram. Me perdoem se tiver algum novo rico. Mas Você está falando com o professor, Guto. é só balbúrdia, vamos lá. Balbúrdia, a gente faz muita balbúrdia. Estudantes e professores. O crescimento, algumas artes mais sofisticadas e de fluxo mais longo, elas dependem de uma sociedade com uma economia mais estável durante um tempo, né? O desenvolvimento de uma cultura visual. Às vezes você vê, por exemplo, um anúncio de... Outro dia entrei numa loja de semente aqui em São Paulo, no Ceasa, né? Pessoal, muita loja de japonês, tinha um anúncio de semente de hortaliça japonesa. Aí você olha aquilo, você fala assim, cara, que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa, que design, que harmonia de cores, que estruturação. Você fala assim, caramba, como é que pode um anúncio de semente com essa qualidade que no Brasil nem as lojas de super design tem uma coisa assim, até tem, mas só né? E o cara cultura visual, né? Cultura visual dentro da sociedade é uma coisa que demora, né? Para se estabelecer, né? Precisa, a gente ainda tem um caminho. Acho que jornalismo científico é também dessas especialidades que... Agora, o mundo é bastante dinâmico, né? Hoje em dia, a comunicação ela tem tomado rumos muito... E a gente, de novo, não pode olhar só sobre os nossos parâmetros, né? Então, uma das coisas que a gente sempre faz na Vistar é assim, dar espaço para a garotada, né? Dar espaço para os novos, porque a nossa geração já falhou fragorosamente, digamos assim, na gestão desse mundinho velho, né? E então, olhar o que a garotada está fazendo e tentar aprender com eles, né? Tem muita coisa muito legal, muito bacana sendo feita aí e volta e meia você vê. Agora, eu acho que esse eixo que vocês propõem de representar, eu até, se me permite, eu vou fazer um parâmetro aqui, que está ligado um pouco à história dos guias de aves, guias de observação, né? É um handbook, né? Um material técnico para observadores de aves ou para ornitólogos, onde você faz um livro com todas as espécies de uma determinada região, um certo descritivo, né? Durante muito tempo, todos os guias eram feitos com ilustração. Eu sou de uma geração que eu já entrei na observação de aves pelo foco da fotografia, né? Eu olhava aquelas ilustrações, eu falava, poxa, mas por que não bota uma foto, né? A foto é tão mais precisa, né? Na verdade, logo depois eu vi a minha estupidez ao falar isso, porque um ilustrador, quando ele representa a ave, quando ele ilustra, ele não está apenas reproduzindo, ele está interpretando, ele está adicionando conhecimento, ele está criando um ser, né? A imagem que ele coloca ali é um passarinho criado para comunicar o ser pássaro, né? O passarinho não é criado para comunicar para humanos como é um passarinho. O passarinho é criado
para comunicar para outros pássaros como é ser pássaro. Quando a gente quer representar a natureza para humanos, quando a gente quer que eles entendam, é importante um grau de abstração, um grau de representação, um grau de metáfora, né? Que ele é importante, senão... Então, você vê... eu pude perceber, então, que, de fato, é uma grande sabedoria você fazer um guia ilustrado, porque você pode pôr o passarinho na posição exata para mostrar aquele detalhezinho embaixo da pena que não sei o quê, e o bico numa posição que, ok, se você pudesse parar o passarinho e falar assim, levanta a asa um pouquinho, muda um pouquinho, não sei o quê, agora faz um biquinho, clique, ok. Isso seria possível. Só que não dá, né? Agora, depois de tantos anos de produção fotográfica, e talvez dê até para medir isso, né? Depois de tantos anos de produção fotográfica, finalmente a gente começa a ter guias fotográficos que têm um grau de informação comparável com guias de ilustração, para a gente entender o poder da representação, o poder de você adicionar uma camada de linguagem sobre o fato concreto. O que é fato concreto, né? E então essa brincadeira das paletes e também da onomatopédia, elas são um pouco nessa linha, assim, de despir as pessoas um pouco da imagem fotográfica, que ela é muito difícil, né? A riqueza de detalhes, às vezes você vê menos para entender mais, né? Pode parecer paradoxal, mas você vê as coisas, pensar coisas, né? Então isso tem não sei, é mais ou menos como eu penso, né? Então, é isso mesmo. Queria fazer uma pergunta, posso, Gu? É porque essa é uma questão que me ocorre também, bastante, né? Só que eu continuo achando, tá baixinho? Falo mais perto? Não, Tá. tá bem. Eu continuo achando que ainda com a representação fotográfica, a, a, a poesia, a metáfora, a ocultação de detalhes, talvez outros detalhes diferentes da ilustração, mas também há uma linguagem, um desenvolvimento de linguagem próprio, né? E aí, nesse sentido, uma língua diferente com a qual a gente está desenvolvendo o pensamento também, né? Que é Claro. diferente Uhum. da ilustração. Eu queria te ouvir Concordo. um pouco sobre isso, porque eu não tenho essa prática de observação de aves, né? E Uhum. uma das coisas que me chamou muita atenção nessa proposta que vocês fizeram da paleta é justamente a ocultação de do muito detalhe, que é maravilhoso, né? E esse ponto que você tocou para mim é muito preciso. E que às vezes, com a ilustração, o que a gente quer é mostrar tudo, né? Dar Uhum. todas as evidências e detalhes. E se a gente desse menos? Né? O que Uhum. aconteceria num processo de descoberta em campo se eu desse menos detalhe e se eu desse. Mas eu estou falando de um lugar de alguém que não tem essa prática de observação. Então, eu queria ouvir Uhum. um pouco de vocês, de você, da Silvia, que fazem isso, assim, e se Uhum. ganhasse menos? Né? E se houvesse um processo de descoberta junto, ali, né? No campo? Acho que eu começo então e a Silvia depois complementa. Deixa eu só fazer uma questão importante, não é assim, me entenda, por favor, quando eu falo da questão da fotografia, é importante situar isso no contexto da fotografia típica de passarinho no Brasil, nesses tempos, que ela é uma fotografia muito, digamos, muito quadrada, assim, sabe? Com um grau de metáfora muito baixo, assim. Ela é muito excessivamente técnica e não não busca a poesia definitivamente. Só ultimamente, novamente o teorema da arquitetura, né?
com o desenvolvimento, englobando mais pessoas. Então, você tem visto vozes criativas e dissonantes, com pesquisa de linguagem, isso finalmente está acontecendo. Então, não tem nada contra a fotografia em si, assim, a fotografia ela é um meio poético, plenamente, mas a fotografia de observação de aves dos últimos que começou, ela era excessivamente técnica. Tanto é que tinha, por exemplo, ela não era sequer aceita no Festival de Paraty, Festival de Fotografia de Paraty. Não, fotografia de passarinho não é. Fotografia de natureza, ok, porque a fotografia de natureza já estava num grau poético. Eu não sei, nem concordo plenamente com a curadoria do Festival de Paraty, esqueci, não é o Flipper, tinha um outro nome lá, né? Não, é festival, Paraty em Foco, né? Paraty em Foco, Aliás, me perdoe se tiver, além de Novos Ricos, patrocinadores do Serra Pilheira, não curadores tem. do Paraty em Foco em sala. Eu estou pisando em ovos e fazendo Não, tem piada com não. isso o tempo todo. Tem não. Ah, por outro lado, sim, o minimalismo na representação ele é muito importante. Não minimalismo, assim, mas o espaço da metáfora, o espaço para ser preenchido, ele é muito importante. É muito interessante, por exemplo, o trabalho o Santos D'Angelo, ao qual o Silvia se referiu, e que ele tinha um trabalho de caderneta de campo. Os trabalhos de cadernetas de campo, eu acho que eles vão muito nessa linha da tua inquietação, Janine. Onde você tem poucos segundos de contemplação do bicho e você tem que pegar o máximo de detalhes, entendeu? O máximo de detalhes ou não, os detalhes que são relevantes, não o máximo de detalhe, mas os detalhes que você... E é sempre uma questão muito importante. E até engraçado, porque tempos atrás a gente fez, de fato, um guiazinho de como desenhar aves, né? Assim, do que representar e como identificar famílias com o desenho e tal. Eu realmente acredito muito no poder da síntese e não da síntese, porque a síntese, mas assim, de você representar alguns detalhes que são mais estruturais, né? Que são mais da própria essência, da essência visual, digamos assim, né? Tipo smiles, né? Ou aqueles, como é que chama essa arte de ver faces em tudo, né? A gente tem uma rede neural programada para detectar olho e cara das pessoas. Então, basta fazer 2 traços. A nossa rede neural ela não é tão treinada para identificar passarinhos. Então, tem um aprendizado importante aí para construir isso. Não sei se a Silvia quer completar com algum ponto. Não, na verdade, ela já tinha me perguntado isso e eu não sei a resposta, sabe? Eu juro que eu não sei. Eu sou passarinheira jovem ainda. Sim, eu faço observação de aves há pouco tempo. Eu não sei se. E eu sou muito ruim para identificar aves, eu tenho que ser sincera. Eu sofro muito. Mas eu não sei se. Mas eu entendo. O que a Janine quer é trazer as informações com menos informações, né? Não poluir, não ter uma coisa pesada. E eu confesso que eu não sei essa resposta, sabe? Não sei se. Mas também uma das coisas que a gente pretendia fazer era um guia de aves do Observatório do Valongo, 40 aves que a gente observou. Mas a gente já está repensando de talvez não fazer um guia nos padrões tradicionais, porque guia tem muito guia, né? Já tem muito guia. Então essa é uma questão que a gente está pensando. E aí eu não sei assim se um desenho mais simples se ajuda, se dificulta, não sei. Eu não tenho essa resposta. Não, eu talvez possa contribuir com isso, assim. Sim, desenho simples. A questão é que a identificação,
a identificação de uma ave, ela vai ser sempre fruto de um processo de decisão em árvore, sabe? Assim, onde você vai tomando decisões, escolhendo ramos que vão te possibilitar chegar na conclusão. Recentemente, eu comecei a utilizar um aplicativo que se chama iNaturalist, né? Talvez vocês conheçam, e que ele é incrível. Só que eu estou totalmente apaixonado por ele e pelas questões filosóficas que ele traz. Assim, eu tenho chamado de o iNaturalist como um binóculo cognitivo. Assim, durante anos eu ignorei insetos por falta de receptores de insetos nas minhas redes neurais, né? Eu, como não decodificava, eu não sabia, eu botava uma palavra só, inseto. Borboleta, no máximo, né? Aranha não é inseto. Mas, né? Entende? Eu chegava em joaninha, besouro, né? Mosca, a gente chega nisso. E isso é um galho da árvore, né? Então, por exemplo, Janine, se você pensa em representação, quando você fala, assim, é muito comum, como técnica de identificação para passarinhos, e vários livros trazem shapes que são silhuetas, onde o primeiro ponto é você, de fato, chegar na família, entendeu? É você chegar no... E aí que é engraçado, porque o iNaturalist, ele tem uma inteligência artificial que permite identificar pela foto. E aí, às vezes, você bota a foto lá e ele responde, planta. Aí eu falo, cara, que bicho mais idiota do mundo, né? É óbvio que isso é uma planta. Não, idiota sou eu. E não é óbvio que isso é uma planta, né? Por quê? Porque é a identificação que foi possível, né? E isso já não é um mineral, né? Não é um mamífero, é uma planta. Isso não é que não sabemos nada. E quando a gente pressupõe que saber tudo se opõe ao não saber nada, ou que a representação absoluta se opõe a qualquer representação, a gente está limitando brutalmente a capacidade de aprendizado. Então, justamente, aliás, isso tem uma questão importante. Eu, ultimamente, não sei se a Silvia percebeu isso, mas eu fazia umas paletes de uns bichos difíceis, com questões difíceis. Muito E difícil. eu decidi fazer de bicho fácil, entendeu? Porque as pessoas não acertavam. E falei, cara, não é isso. Não é saber quem que é o mais fodão, quem tem o pinto mais grande do mundo, né? Vamos parar com essa bobagem que já levou esse mundo inteiro ao caos que está, né? Então, hoje a gente faz umas coisas que são relativamente fáceis. E se você ler tudo, tem dicas. E ótimo, bicho, vamos ser felizes ali, exercitando a síntese, né? Mesmo que seja a síntese cromática, entendeu? Então, eu fico muito feliz. Ontem eu botei saíra 7 cores, e a palete tem 5 cores. Eu Ah, vou publicar o resultado. eu desconfiei que era a saíra 7 cores. Eu falei, mas só tem 5 cores aqui, não é a saíra. Mas Poxa, você... Guto, sacanagem. Não. Aham. Ó, Sacanagem. pessoal, a prova Isso concreta é que ela não não se lê faz. coisas porque Eu li. estava escrito lá assim. Eu diria ainda, escolhi as palavras, diria ainda que faltou um par de cores, Ah, né? você escreveu isso? Não vi. Mas Ah, eu, mas eu pensei, peguei falei, no pô, é a pulo. saíra. É a saíra, mas a saíra, olha aqui. Sacanagem. 7 cores. Eu achei Mas a mesmo que era paleta... saíra. Porque um detalhe que você falou, eu falei, mas quem tem isso é a saíra 7 cores, mas eu contei só tem 5. Não. Mas enfim. Então, porque a elaboração da palete, aí voltando um pouco, a elaboração da palete é como o Haikai, né? Você tem que ser sintético, e aí vai no ponto da Janine, né? Assim, eu não posso pôr infinitas cores, aliás, porque seria infinito, né? Quantas cores se compõe uma pena estrutural?
Eu vou colocar aqui uma palete, porque talvez nem todos os alunos conheçam, mas eu deixei uma preparada aqui para mostrar. Espera aí, para eles verem do que a gente está falando. Então, isso aqui foi uma das que ele... Essa é uma, né? Então, Exato. ele dá essas dicas. Esse foi facinho, vai. Esse foi facinho. Esse foi um dos fáceis. Fácil para quem? Não, ele dá umas dicas, ó. Passarinho mais conhecido e querido do Brasil. Aí depois vem a resposta. Não, não é esse que é facinho, não. Não é esse. Não é esse. Esse é difícil. Foi o outro, foi o Tico-Tico que é facinho. Não. Eu ia falar, gente, se isso é facinho, eu não quero ver o difícil. Não, esse é difícil. Esse é difícil. Sim, a mesma coisa, Anael. Não, eu posso compartilhar aqui, eu tenho isso. Deixa eu parar. Mas, enfim, essa é uma ideia legal, né? Isso que eu mostrei para a Janine, e a Janine se animou com essa história da palheta. E é uma ideia bacana, né? Que algumas cores e você tem que... Claro que ele dá umas dicas, né? Escreve, mas essa dos 7 cores foi sacanagem. Agora eu fiquei curiosa com o Tico-Tico, Silvia. O Tico-Tico é facinho. É facinho. Se ele não conseguir, eu tenho aqui também. A do Tico-Tico? Ou pega no Não, Instagram. é que você acha boa, Guta, que ela falou que aquele era fácil, que era o Tico-Tico. Não, então, mas essa que é a coisa, né? Assim, claro, ele é voltado para um público mais passarinheiro, né? Para as pessoas que conhecem um pouco, né? Então, tem uma questão de nicho, né? Não é totalmente... E as dicas, elas são de nível, assim, hoje em dia... Aqui das 7 cores? É. Pois é, mas só tem 5, é sacanagem. Mas o texto fala que faltou 2. Eu não li que faltam 2. Tá vendo? Não, porque as paletes são todas de 5 cores. Eu sempre só ponho 5 cores, entende? Isso eu não tinha visto. E essa é uma questão importante. Deixa eu botar uns slides aqui. Bota. Pra gente... A gente tinha combinado começou a conversar, né, Guto? Desculpa. Mas normal. Ó, aqui, por exemplo, tem alguns conjuntos... tá aí não, né? Não, né? Eu não compartilhei? Não. Pera, eu quero... Aí. Ó, quantos. Olha que coisa linda. Açaí azul fêmea eu acertei. Porque a gente também bota umas fêmeas, você tem que... Bem facinho, bem facinho. Agora eu entendi. Mas está aparecendo. Tá trocado. Não, eu sei, mas é que está trocado aqui um momento. Até eu me confundi. Um momentinho só, deixa eu... Tá. Porque é isso aqui, ó. É isso aí. Esse aqui é o Tico-Tico. Então, esses aí são os conjuntos de palete, né, que a gente tem feito. E a ideia é justamente trazer essa questão da representação, né? Também a gente faz o equivalente disso em som, com uma outra brincadeira que é a onomatopédia, né? A onomatopédia, ela, vamos lá pro próprio Tico-Tico, um momentinho só aqui que eu vou precisar organizar aqui, que é justamente tentar trazer essa questão das pessoas criar uma representação sonora, né? Então, por exemplo, quando canta o Bem-TV, o Bem-TV foi o último, o mais recente que a gente fez, né? Foi. No caso do Bem-TV, ele é bastante tranquilo, né? De identificar, né? Então, o Bem-TV... Muito legal. E eu vi que vocês começaram a mexer assim, algum pedaço do passarinho, né? Os primeiros estavam estáticos e agora os outros... Muito fofinho.
Eu tenho um pouco Legal. do meu passado de animação. Eu tive uma produtora de animação uma época da minha vida, então eu não consigo ver uma imagem dessa sem querer mexer pelo menos um pedacinho, né? Às vezes Entendi. é bem pouquinho. Mas a brincadeira é, por exemplo, porque um passarinho como o tico-tico, isso tem muito a ver com uma experiência. Vocês perceberam uma pessoa simpática que entrou aqui atrás agora há pouco, que é o Sim, meu querido pai, né? Uma vez eu estava passarinhando com ele e a gente viu um passarinho que ele estava paissarinhando, né? Aí a gente viu um passarinho que eu queria apresentar para ele, mas é sempre essa coisa, às vezes é muito difícil e tal, né? E então tem várias formas de você, por exemplo, identificar o que o passarinho cantou, né? O que ele cantou, né? Então, por exemplo, quando a gente ouve essa aqui, né? Todo mundo é fácil perceber que ela cantou Fogo Pagou, né? Fogo pagou, né? Então, isso ajuda muito o aprendizado, né? Um detalhezinho. E tem uma outra, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Me perdoe, é porque o, eu estou mudando a estrutura, eu tinha organizado uma coisa completamente diferente, tá? então faz, Guto. A gente atropelou você, né? Não, mas de forma alguma, tá gostoso assim, não tá? Tá, e ele pode voltar outro dia, né? É, abusando já. Deixa eu só ver se eu pego esse aqui, porque eu vou, É eu que vou eu tinha buscar em outro combinado com lugar. ele outra coisa, Tá. aí a gente engatou nessa conversa e foi. Mas é assim mesmo, conversa boa é assim mesmo, né? Às vezes é mais fácil mostrar tudo Do Instagram, direto do Instagram. Eu vou para lá. Que aí compartilha essa window, né? E aí. estou incentivando aqui os alunos, se quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade, tá, meninos? Se não tem microfone, escreve aqui no bate-papo que eu passo para ele. Por favor, façam suas perguntas. A gente está aqui para. Compartilhou aí agora, né? Sim, Um dos que foi mais legal quando a o gente. Saci é legal, o Saci tem um som bem. O Saci, ele é bem. Ele é bem. Esse aqui, ó. Esse aqui foi o que eu fiz com o meu pai. Ouçam só. Bonitinho. É porque para a gente que é passarinheiro, ele fala assim: eu sou terrible, eu sou terrible. Eu vou tocar de novo, ver se vocês ouvem isso. Ó. Né? Pode ser. E outras, por exemplo, essa aqui foi uma das mais legais, né? Porque agora todo mundo vai querer responder. Vamos lá. Tá fechado o O que som. que Ah, eu vou tocar? O que canta essa pomba aqui? Né? O pessoal costuma dizer que ela canta um palavrão, né? Essa pomba maleducada, né? Ela frequenta muito estádio de futebol. E não Ela gosta do frequenta o estádio de juiz. futebol. Eu não gosto do juiz, exatamente. Né? Então, mas são essas brincadeiras assim que buscam na síntese, né? Um pouco porque com isso as pessoas, depois que faz essa brincadeira do juiz, ou do estádio de futebol, cada vez que esse bicho cantar, essa pessoa vai saber que é essa pomba, isso é que é importante, né? uhum.
Então, essa é que é o objetivo, né? Criar um twist assim que permita. Eu vou, assim, eu acho que daqui um pouco a gente tem que começar a ir amarrando, né? Que já passamos uma hora aqui. Tá certo. Eu acho que eu passo rapidamente a apresentação que eu havia pensado, porque ela traz uma amarração assim interessante e que é mais ou menos da onde que surgiu essa ideia das paletes, né? É Tá bom, quase que tá um ótimo. histórico e como que isso... Deixa eu voltar lá no começo. E a gente começa justamente por aí, né? Quando a gente fala em palete, a primeira coisa que vem na cabeça é Pantone, né? Que é a marca dominante desse segmento e tal, né? Mas a própria história da Pantone, ela é bastante fascinante, né? E eu não sei se todo mundo conhece, ou já teve alguma informação. Então, a gente começou a estudar um pouquinho assim essa questão de cor. Eu sempre fui fascinado por cor, tá? Eu trabalhei muito tempo com colorimetria, correção de cor em cinema. Quando eu era jovem, eu acompanhava telecine e para ajustar a cor, né, das coisas. E são vários. Na época tinha a gente já lidava com vários padrões de cor, né, os japoneses, alemães, né, o Mansell, né. O padrão Mansell ele é muito interessante porque ele surgiu como um padrão de cores de terra, de solo nos Estados Unidos, né? E a palete dele é toda mais é mais pastelzona mesmo, né? Ele é engraçado, ele tem uma coisa mais solo mesmo do que, né? Mas a palete que chamou a atenção da gente é a palete do Ridgway. Ele criou isso em 1800 e tanto, comecinho de 1900, com o objetivo de padronizar o nome e nomenclatura de cores para passarinhos. A ornitologia estava tendo um crescimento grande na época e tinha uma necessidade de padronizar o nome que dava para as cores dos passarinhos. De novo, voltando para a questão da assim, de fato, quando você está em campo, você vai registrar 5 cores do passarinho, você precisa escolher bem essas cores e você precisa escolher as que são representativas e você tem que descrever essas cores, né? E como é que você descreve? Então, a proposta do Ridger era que você tivesse uma tabela onde você olhasse e comparasse, né? Não apenas as cores, mas onde as cores estavam no passarinho. Então, era importante também criar uma topologia do passarinho, né? O que é o abdômen? Vamos padronizar o que é o abdômen, o peito, né? Senão, ele começa colorido embaixo e vai até em cima. Isso não quer dizer nada, né? É importante dar uma padronizada, né? Mas, e aí esse título aí já fala, essa palete Ai, amor. perdão, eu pulei aqui. Eu pulei um slide, caramba. A palete do Ridgway, ela está na origem da criação da Pantone. Foi o livro usado para descrever os passarinhos que foi usado pela Pantone quando eles começaram a padronizar as cores. Tem um Olha estudo muito só. interessante do Lewis, em um artigo que eu acho que está em algum lugar aqui aqui, o Smithsonian Mag aqui, que é outro lugar que tem altas jornalismo científico de qualidade. Esse endereço aí tem essa história de como a palete, como o livro de cores do Ridgway virou o Pantone, né? Como que cores inventadas para descrever passarinhos pela ciência viraram esse caderno do Ridgway e depois evoluíram para virar a referência para o livro da Pantone. Mas a questão de ver
cultura pop e cores, ela tem vários aspectos, né? Por exemplo, essa minha amiga, a Ju Diniz, ela fazia isso que era tirar, era assim, animal, não existe brega na natureza, né? O lance dela, assim, animal chique. Então, a proposta era paletes que você tirasse de passarinho sempre trariam boas combinações para o seu look no Instagram, entendeu? E aí ela fotografava os passarinhos e criava um look. Ela era uma blogueira de moda e criava o look baseado no passarinho. E fez coisas muito engraçadas, muito interessantes, né? E que é uma outra visão Muito bom. muito bom, né? Claro que nem tudo que sai do... essa é outra coisa que é também incrível, né? Não sei se vocês conhecem esse perfil, que ele mostra as roupas do Prince e o peixe que inspirou cada uma delas, né? Esse aí é incrível, né? Não sei se ele foi inspirado pelos peixes ou não, mas esse perfil ele é maravilhoso, né? E claro, nem todo mundo assim tem inspirações e inspirações, né? Essa é outra amiga, mas ela não é blogueira de moda, como agora o Prince, ele fazia as combinações mais malucas e sempre tinha a sua perspectiva, né? Esse outro cara aqui é um robô, esse Bird Color Bot. Ele é um robô que ele analisa as cores dos passarinhos e cria paletes proporcionais. Isso é uma palete proporcional, né? Então, ele publica automaticamente as diferentes paletes que ele vai gerando, né? Muito interessante isso, hein, Guto, dessas paletes proporcionais. Aí, Janine. Né? Né? Vou até anotar aqui, Bird Colors. Essa questão do proporcional a gente pode discutir um pouco, porque ela é importante, sabe? Porque uma coisa é você criar uma palete, que é uma palete, e outra coisa é você... Acho que a palete proporcional, ela não é propriamente uma palete, né? Ela é uma representação de dados, né? Uma palete tem uma escolha, assim, a palete tem um lado... quais cores você vai escolher para fazer a paleta de 7 cores? Sim, Maria, a Maria está perguntando se o bot fica disponível. Sim, é nesse endereço, Bird Color Bot aí, tá? Essas aí Vou entrar são lá também. publicações recentes dele, tá? E nessa mesma linha, eu também peguei um outro exemplo que eu adoro, que é um gerador de mariposas falsas que tem no Twitter também, né? Ele cria mariposas, nomes científicos, tudo falso, assim, acho maravilhoso esse perfil. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Gente, é a versão biológica do gerador de Lero Lero, né? Exatamente. Que são... mas, enfim, né? Eu acho que esse aqui ele fala de uma outra coisa, assim, o que é uma mariposa, né? Ele, na verdade, ele não está gerando mariposas, ele está gerando representações de mariposa, né? Então, e aqui é um tanto do que que eu já mostrei para vocês aí, do que a gente tem feito, né? E agora, eu tinha pensado também em passar esse filme. Eu vou ver se consigo passar aqui, porque eu acho tão lindo esse filme. E eu acho que ele conversa um pouco com esse nosso tema. Vamos ver se o som a gente consegue equilibrar.
Vamos ver se Tinha vocês uns adivinham o que flamingos ali? tinham flamingos. Tinha Tinha Flamengo, tinha flamingos. a patola de pés azuis também. Agora eu queria que vocês fizessem um exercício, eu devia ter perguntado isso antes de passar para vocês. O que é esse filme? Pensem aí e guardem a resposta ou coloquem aí no chat o que é esse filme. Eu vou, Temos. eu vou dar o play agora e vocês vão ver a resposta. Mas pensem antes, que filme é esse? Eu não estou conseguindo dar play. Ah, caramba, peraí, Saiu, se saiu. eu caí? Ah, enfim, esse filme é Saiu o um filme. anúncio de camisinha, Ah, é? né? Sensacional. Sensacional. Tipo, Que os sensacional. humanos cortejassem como aves. Ah, legal. Eu gostei muito, achei muito legal. É. Muito legal. Essa... vai lá. Tá fechado o seu som, Tá fechado, Anel. né? Não, é porque eu falei que tem uma patola de pé azul ali, né? Tem. E aí eles mostram certinho, mostrando os sapatinhos azuis. É ótimo. Exatamente. É muito genial, cara. É muito genial esse. Fantástico, fantástico. Muito É. legal. E eu acho que esse filme ele fala uma coisa que eu acho interessante, é que entre as aves, a seleção sexual é feita pelas mulheres, pelas fêmeas. E tem um amigo nosso, o Richard Plum, um grande pesquisador, ornitólogo americano, que ele teve a ousadia de escrever um livro que se chama A Evolução da Beleza, e que eu recomendo vivamente que vocês leiam. Se não quiser ler, tem algumas palestras dele na internet que são maravilhosas, e eu posso colocar o link aí para vocês na sequência. Mas um dos pontos que o Prum coloca é que as aves são assim belas, e para mim elas são, costumo dizer que assim, eu observo aves porque as aves oferecem um caminho evolutivo para os humanos, né? As aves, elas são os dinossauros vivos. As aves são dinossauros, né, que provocaram seu hecatombe com o meteoro. O meteoro veio, né, porque Deus mandou, digamos assim. Mas, diante da extinção, os dinossauros evoluíram e viraram os passarinhos, né? Ou seja, talvez a gente tenha alguma esperança, né? Se os dinossauros conseguiram virar passarinho, pode ser que essa espécie maluca que Não somos sei, cara. tenha, Eu não tenho, não sei se a gente né? tem não sei se a gente tem muita esperança, não. Fico desconfiada, mas Mas o que eu a quero gente dizer é que tenta. essa esperança não reside na gente. Ela reside nos Não, processos da vida. E a verdade. vida é infinitamente superior à nossa espécie. Sobreviveu não foi o Tiranossauro Rex. Não, Sim. foi uma evolução dele, né? De fato, o humano talvez não esteja pronto para os próximos desafios, mas eventualmente pode evoluir para uma outra coisa, né? Quem sabe no processo a gente não fica mais colorido também, né? Então, mas é esse o ponto. Quando a seleção sexual nas aves ela é feita pelas fêmeas, muda o eixo assim, em mamíferos de modo geral, a seleção sexual é feita pelo macho a partir de disputas territoriais e porradas e guerras e coisas que a gente está muito acostumado. A tese que o Rick Fromm apresenta e que é muito legal é que a evolução, a seleção sexual, ela condiciona a evolução para outros parâmetros, entende? É bem interessante esse trabalho e as implicações filosóficas são profundas. Eu quero ler, Guto. A Evolução da Beleza, o nome do livro. Eu anotei aqui também. Ah, tá. A gente consegue fácil? Consegue, e tem Ele tem... tem uma palestra dele
que é um resumo que ele faz do livro, que ela é bem interessante. Eu gosto bastante de ver palestras, às vezes é muito melhor você ver o cara falando com tudo de corpo e alma, digamos assim, né, com todos os subtextos que o corpo traz. Então, ver uma palestra gravada, às vezes, é tão bom quanto o livro, assim, né? O livro tem mais informação, mais estruturada, com certeza, né? Eu boto aí para a Silvia aí o link dessa palestra dele. Beleza. Como é o nome dele, do autor do livro? Richard Prum. Alunos estão muito quietinhos, vocês não têm perguntas, alunos? Nada, esses alunos são tímidos. A gente falou, vocês não falaram nada. Eu vou ficar quieto, então. Não, Se alguém... você fala, pode falar, esses alunos são tímidos. Eu acho que é porque está uma porcaria o conteúdo que eu estou trazendo. Eles acham que está todo mundo desanimado. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Não, o pessoal está tudo vendo... Os alunos não sabem lidar com a tecnologia, não, Guto. Nas aulas também é assim, fica tudo mudo. Ah, estão falando. Nem fala. Na aula, assim, é a pior coisa do mundo. Perguntei, Milena falou tem. Tem alguém aí? Tem alguém? Ela falou tem. Não, beleza. Guto, mas eu te agradeço muito. Ó, tem alguém que já falou que já conhecia o livro do Prum, mas nunca li. Luiz Gustavo. Que legal. Uhum. Luiz Gustavo, ele é biólogo e ilustrador também, faz uns desenhos lindos. Que bacana. Faz uns desenhos. A maior parte é da Belas Artes, fazem desenhos, a maior parte A Milena não é astrônoma. A Milena é eu que trouxe para o grupo. Que legal. Guto, eu tenho uma pergunta. Vamos lá. As cores, além da seleção sexual, é o que mais que pode trazer essa variação tão grande? Porque eu só consigo pensar assim de cara em seleção sexual, mas não sei se tem mais alguma coisa assim que contribui muito para essa variação tão grande. Ou tipo, olhar um passarinho que tem uma cor, você associa ele com alguma outra coisa, se tem esse tipo. Bom, tem assim, as cores estão muito ligadas também ao nicho ecológico que o bicho ocupa, né? Então, por exemplo, um bicho de copa tende a ser mais colorido do que um bicho de subbosque, né? Então, assim, a diversidade é proposta também, sim, o Luiz Gustavo está colocando aí camuflagem, dieta, tudo isso influencia. Agora, para mas eu não sei, eu imagino que a pergunta sua é mais da diversidade gigantesca de cores, né? Ou seja, não é só, tipo, o que explica uma ave do paraíso, o que explica uma pípara fascicauda, né? Ou um tangará dançarino, né? Assim, que é um número, uma quantidade de cores muito grande, né? Então, eu vi umas coisas, por exemplo, principalmente sobre aves do paraíso, que tem uma outra metáfora importante que eu costumo destacar aí, que é o seguinte: as aves do paraíso cresceram sem pressão, na Nova Zelândia, cresceram sem pressão de predadores, né? E isso, poeticamente ou filosoficamente, ou distorcendo a realidade para o ponto que a gente desejar, dá para inferir que a falta de opressão, a falta de ameaça, a vida tende à beleza. É uma tese possível, né? Eu gosto dela. Ou seja, se não tem que gastar energia para não ser comido, a vida vai produzir beleza, ao invés de produzir mimetismo, ao invés de produzir disfarces para fugir da opressão, digamos assim, né? Então, penso um pouco por aí também, mas ninguém sustenta essa tese, não. Também não estou muito preocupado. Obrigada. Os alunos estão falando aqui. Gostaria de ouvir um pouco mais sobre representação e imagens nas artes visuais. Daniele. Aí tem que falar lá com os seus professores, Daniele. Mais sobre representação e apresentação. Isso
Então, eu acho que eu tenho um ponto aí, assim, a questão da representação, ela é intrínseca das questões de como funcionam essas coisas que a gente bota aí dentro de cérebro, mente, consciência, né, redes neurais, esse papo todo está muito ligado à capacidade de comprimir o volume violento de informação que o meio ambiente estimula os seres vivos em geral, entende? Os conscientes, os não conscientes, e quando a gente começa a ter um sistema preditivo, digamos assim, como o cérebro dos organismos mais pensantes, digamos assim, existe uma necessidade de comprimir informação muito violenta, né? Tem uma questão que eu acho muito importante, por exemplo, quando a gente pensa na base tricromática de cores, né? RGB em luzes ou CMYK em pigmento, né? Uma coisa que vem à cabeça é como é que a gente consegue representar todo um universo de cores e frequências tão variadas a partir de 3 estímulos, uma frequência baixa, uma média e uma alta. Eu lembro ainda que foi um dos grandes insights da minha vida. Eu era ainda um corretor de cor, jovem, e um dia me ocorreu esse problema, e quando eu entendi como funcionava a TV, eu falei assim, olha que legal, o cérebro da gente funciona igual a TV, faz o mesmo tipo de compressão que a TV. Eu falei, eureka, né? Durou 1 minuto o meu eureka até eu ver que é exatamente o contrário, mas valeu a eureka do mesmo jeito. Na verdade, o triestímulos, ele usa o mesmo princípio de compressão que a nossa retina usa, e por isso que ele funciona, não é porque ele não é que o cérebro a retina foi desenhada de acordo com a TV, ora pois. É porque a gente desenhou, a gente chegou na TV, né? E até chegou empiricamente nos pigmentos lá atrás, né? Antes de conhecer a alma intrínseca da retina, né? Isso foi conhecido. Por quê? Porque a representação, ela é a essência, e todas as ilusões de ótica e tudo e boa parte da arte, ela funciona muito porque é necessária a representação. Representação é uma forma de dar um JPEG nas ideias, né? É uma forma de você comprimir as ideias e poder armazená-las e processá-las e colocar no seu modelo, porque a energia de processamento ela é limitada, a energia que a gente tem para fazer isso é limitada. Então, eu penso que é por aí, assim, por que isso funciona, né? E a gente também, na verdade, está se limitando ao que a gente é capaz de ver, né? Porque tem outras frequências que a gente não é capaz de ver, e o que a gente está perdendo nessa exibição, né? Também tem esse fator, né? Quais são as cores que a gente não vê? Em astronomia a gente vê mais. Pois é. Em astronomia vê lá em rádio, vê em ultravioleta, vê em... Pois além do visível, né, que é pequenininho. Outros animais veem essas outras faixas de frequência. Alguns, né? né? Não, os passarinhos tem aves que têm 5 fotorreceptores. Exatamente. Além dos 3, tem para infravermelho e ultravioleta. É muito Pois bem então observado. imagina o que a gente está perdendo desse show de cores, na verdade. Né? Às vezes a gente acha, nossa, a cor desse pássaro é tão parecida com a desse outro, e para eles devem se olhar assim, oi? Oi? Exatamente. Interessante. Então, gente, já alugamos o Guto bastante aqui. Guto, vou te agradecer mais uma vez. Muitíssimo obrigada por sua Imagina, um prazer sua enorme. presença aqui no nosso laboratório. Quando a gente voltar à vida normal, que a gente vai ter a nossa inauguração formal do laboratório, você vai receber um convite para vir aqui no nosso... Né, chefa? A chefa é que vai providenciar a festa ali.
E a gente vai fazer uma festa. Vou fazer questão de convidar vocês todos para virem na inauguração do nosso laboratório, quando a gente pudesse Boa. se encontrar pessoalmente. Vamos Mas aglomerar. muito obrigado, hein, Guto? Valeu mesmo. O Guto deixou Foi a muito gente com bom, bastante material para pensar, né? Muito material para pensar, eu acho, principalmente para os designers aí. Ele deixou a gente com muito material para pensar. Eu acho que eu vou rever esse vídeo umas 3 vezes para tentar captar tudo. Imagina, é estimulado muito pela qualidade aí da proposta de vocês. Agradeço aí a todos os que participaram, a garotada que está se manifestando aí agora também. Não estão dormindo, não estão acordados. Não, estão. E é isso aí, tá bom? Então, acho que a gente fica por aqui, né, Silvia? Muito obrigado para todos vocês. Muito obrigada. Obrigada, Guto. Muito bom. Obrigada. Manteremos o contato, hein? Obrigado, foi ótimo. Falou. Muito Eu obrigada. sou de São Paulo, Guto. Que delícia. Mas já moro no Rio desde 91. Mas a família toda em São Paulo. Eu também sou de São gostoso. Paulo. Eu também sou paulista de São Paulo. Tá cheio de paulista no Rio, né? Com certeza. Então tá bom. Um beijinho, pessoal. Obrigado, viu? Valeu, Guto. Tchau, gente. Tchau, obrigado. Tchau, gente. Tchau. Bom fim de semana.